um episódio imperdível do seu podcast, o Mano Brown conversava com Emicida sobre a linha do tempo do rap no Brasil. Brincando com os patriarcas da Bíblia, diz assim o Brown: se você é Moisés, eu sou Abraão. Eu vim antes. Rindo, o Emicida retruca: então o Taíde seria quem? Pois vamos saber dele mesmo. O meu convidado de hoje deve ser uma espécie de Adão do rap brasileiro. Chegou quando tudo era mato. Taíde, seja bem-vindo ao Provoca. Eu que agradeço mais uma vez esse convite. Muito obrigado. TV Cultura sempre no coração. Muito obrigado. Emoções fortes já rolando aqui. Eu cheguei aqui e já vi um monte de gente que já conheço, já matei a saudade, senti esse cheiro desse estúdio que é sempre bem na mente e no coração. Bem-vindo sempre. Obrigado. Esse aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. E aí, Taíde, é exagero ou você é o Adão do rap mesmo? Você é o responsável por esse jorro de criatividade? Adão com certeza não, porque eu sempre andei vestido, né, cara? Quando eu cheguei já estava tudo aí e tal. Bem vestido. Muito obrigado. Mas eu posso dizer que, sem dúvida nenhuma, eu sou uma figura importante dentro do que a gente entende de hip hop brasileiro. Eu não me limito apenas sem faltar com respeito com ninguém, mas eu não tenho esse limite apenas do rap. Eu faço parte da cultura hip hop, que tem os seus 4 elementos básicos, e dentre eles a música rap. Eu tenho que dizer para vocês que este rapaz está com um novo álbum. Novo álbum. Corpo Fechado, Mente Aberta, e tem lá, inclusive, uma faixa que a gente chama ainda. Ainda é faixa, porque vai sair em vinil futuramente. O nosso rap, que conta essa história com MV Bill de um jeito. Meu parceiro, precursor, MC, professor, sempre leva o som da rua em qualquer lugar que ele for. Com seus moinhos de vento, fez bater mais forte o coração na São Bento. Grande referência pra mim, saber matar no peito quando a vida diz sim. Me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar na minha grana, sua face tá selada. Humildade e coragem são nossas armas pra lutar. Mas se a guerra for outra, nossas armas podem mudar. Somos da paz, filhos de algum sagaz. Referência pra que muito fez e ainda faz. Original, rap nacional, muito agradece. Faixa preta, mestre, respeita quem merece. É uma forma de, não sei se pode dizer protesto, mas acho que é uma maneira de acordar uma história, uma ideia de que eu teve uma falha no passado, onde quando no começo poderia ter escrito o nosso rap com E, porque nós temos o ritmo e poesia, mas eu me deixei levar pela onda do americanismo da época e ficou o RAP mesmo. Mas eu Poderia gostaria, ser REP. eu gostaria que um dia pudéssemos, se um dia tiver aquele lance de hoje nós vamos ter uma documentação sobre o hip hop brasileiro, que o rap brasileiro pudesse ser escrito com E, porque nós temos o ritmo poesia e é também um reconhecimento de respeito ao repente brasileiro, né? Sim. Que já é o nosso rap de raiz. Claro. E tem uma faixa preciosa, de novo, nesse álbum, com Caju e Castanha. Caju e Castanha, que remete novamente à mesma situação. E que é REP, aliás, essa faixa. Porque eu já começo dizendo, de repente o hip hop foi chegando com seu jeito americano e a gente abraçou. Bem antes disso, o coco já fazia feira nas quebradas brasileiras onde se originou. Porque é verdade. Sim. Quando as pessoas estavam nos Estados Unidos, digamos, criando o hip hop, o repente brasileiro já existia. Já estava navegando. E você quer saber, Tassi? Depois de ver tanta matéria, tanto documento provando músicos e músicas brasileiras que foram subjugados e, como posso dizer, subtraídos, né? Sim. Você vê que tem muitas músicas que foram feitos por brasileiros. E foram subtraídas mesmo foram copiadas, foram usadas. Cara, eu vi uma história do Miles Davis, que teve 2 ou 3 músicas que o Hermeto Pascoal foi mostrar para ele
E, de repente, como ele não havia registrado a música, ele colocou no disco dele. Jorge Ben, né? Jorge Outro Ben. também. Mas aí o Rod Stewart, ele confessou isso. Também não tem mais como tinha como esconder. Hoje não tem mais, né? Inclusive. Entendeu? Então, tem uma outra história. Acho que é Pobre Menina Rica, que tem o de Purple. Pam, 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 pam. Você vai pegar, tem uma gafeira. Bem antes. Então, será que o nosso rap também não foi escutado antes? Os caras colocaram essa... Mas o que você faz nesse álbum, inclusive nessa faixa com Caju e Castanha, não é ficar reclamando, não. Falar, olha aqui, olha aqui, você quer mais? Olha, toma essa. Até porque não tem por que reclamar. Acho que ele tem que construir em cima disso. Construir uma consciência, uma identificação. Sim. Porque nós temos o nosso jeito de fazer o nosso rap. Mas quando eu vejo as pessoas, as histórias, me deixa mais crente de que realmente o rap que a gente ouve no mundo inteiro tem origem no rap brasileiro, no repente brasileiro. É demais. Demais. Todo rapper, né, paulistano das antigas fala do Largo de São Bento. Conta um pouco desse lugar que é o palco sagrado desse início aí. Realmente. A gente tinha nós, da Backspin, que era a minha gangue na época, que é assim o termo que usávamos, treinávamos lá na Vila Missionária, na Zona Sul de São Paulo. Quando chegava no final de semana, para juntar mais a galera, a gente ia para o Parque Ibirapuera. Ali é o nosso limite, nosso limite, nossa demarcação territorial. Tá. Mas aí começou a vir a galera para se juntar com a gente, rachar, batalhar, aquela parada toda. Mais gente. Mais gente. No centro da cidade tinha alguns pontos ali, 24 de Maio, Dom José de Barros, onde o Nelson Triunfo com a Vanxia se apresentava. Mas aí foi proibido se usar o espaço público pelo público. Então, aquela burocracia da política brasileira. E aí ficamos sem lugar. Até que um amigo nosso, João, juntamente com o irmão dele, Luizinho, achou a São Bento, o lugar perfeito. Começamos ali, começaram a se reunir, ouvi a notícia, fui lá e aí, meu amigo... E é ali em frente, explica mosteiro, esse lugar, o Mosteiro de São Bento. Em torno da estação, né? Sim. De São Bento, do metrô. Ali, hoje tem uma colmeia ali, que você, né, e tal. Mas antigamente não tinha nada disso. E aí, me lembro que teve uma hora que fizeram um anfiteatro ali e ficou perfeito para a gente fazer nossas apresentações. Mas o mais interessante é que a São Bento era um point dos punks. Dos anos 80, né? Final dos anos 70. 70, 80. Inclusive, o Grande Crânio, que foi um punk conhecido aqui em São Paulo, ele não deixou de ser punk, mas começou a curtir o hip hop com a gente. Olha aí. Então ele chegou a fazer parte de um grupo de rap, porque a ideologia, a maneira de protesto, né, as ideias, os ideais eram muito parecidos, iam de encontro. Então os punks e o pessoal do hip hop se deram muito bem. Que legal. E é você ali no B-Boy, é isso? Eu estava ali como B-Boy. Conta o que é isso. O B-Boy é o dançarino de break. Não sabe certo como surgiu esse termo, mas parece que nos Estados Unidos estavam ali numa roda, no meio da rua, dançando, e de repente um foi fazer um movimento de giro, se eu não estiver enganado, e esbarrou num senhor que estava passando, e como eles têm mania de abreviar tudo, ao invés de ele falar break boy, ele falou b-boy. Sabe o que é? B-boy, legal esse termo. E ficou b-boy, assim como as garotas são as big girls. Sim. E você ainda rodopia ou as colunas vertebrais não... Eu rodopio pra cima e pra baixo, cara. Só que não mais dançando break. É só pra defender o do dia a dia. Mas eu quero voltar. Sim. Porque o break, pra quem não sabe, ele tem uma atividade física incrível. Incrível. Opa. E hoje eu preciso muito mais do que quando eu era jovem. Claro. Quando eu era jovem eu fazia por diversão. Sim. Hoje é por necessidade física. Eu vou voltar, com certeza. É um esporte olímpico. Olímpico, inclusive. quem diria. Você já foi preso por esse crime de dançar na rua? Fui, cara. Fui e me orgulho desse crime. Quando lançamos o Hip Hop Cultura de Rua, também estávamos ali nas comemorações dos 100 anos
da abolição da escravatura, que foi em 1888. Isso. Então você imagina que 100 anos depois, eles não conseguiram acabar com as rodas de capoeira, que se transformaram em rodas de break, eles não conseguiram acabar com o samba, que depois se tornou o rap, e eu estava ali lançando o disco dizendo, me atire uma pedra que eu te atiro uma granada. Isso. Então, não adiantou tentarem nos aniquilar, não conseguiram e nem vão conseguir. Tá lá, não. Estamos aqui. Cada vez maior, aliás, deixa eu mostrar para eles, aqui temos... Esse é um presente para você sabe disso, né? Que honra, porque aqui 30 anos mandando a letra, Taíde, organização de Gilberto Yoshinaga, prefácio de Chico César. Esse cara é o mesmo que escreveu o livro do Nelson Triunfo. Do Nelson Triunfo. O mesmo. E o Chico César que chegou e deu aí. Não só o Chico César, se eu não estiver enganado, tem Kelly J nos prefácios aí. Que bonito. O que você sente, hein, meu querido? Eu vendo essa história assim, de uma maneira consistente, organizada, sendo recontada sempre. Como posso dizer, cara, sem me deixar levar pela vaidade, eu me sinto muito orgulhoso, porque chegou uma época da minha vida que até de tanto ouvir falarem, até eu duvidava da minha capacidade enquanto pessoa, né? Quando foi isso? Isso foi... Eu era criança ainda. No final dos anos 70 eu ouvia muito disso. No início dos anos 80 eu ouvia muito disso. E de que eu ia ser apenas mais um da família, de que eu ia continuar dando dor de cabeça para minha mãe e assim por diante, sabe como que é? E de repente, depois de tantos anos, ver que eu lancei tantos discos, lancei livros, estou com um disco novo agora, preparando um novo livro, apresentando programas de TV, fazendo reportagem pelo país inteiro, cara. Eu só tenho orgulho, né? Você não para, cara. Não paro. Você não para. Não paro. E eu faço questão de lembrar de uma outra faixa desse disco. Meu nome não é Xande. Cara, gente estranha, que não conhece o meu trabalho. Não quero meter um malho, mas tenho que registrar. Meu cabelo estiloso é riscado. Não é trança, mas é afro. Pra fazer dá trabalho. Tenho orgulho em usar. Por isso me confundem com o Alexandre. O meu nome não é Xande. Essa confusão é um fato constante. O meu nome não é Xande. Sei que nossos talentos não são tão distantes. O meu nome não é Xande. Pode até parecer que estou sendo arrogante. Mas meu nome não é Xande. Você alguma vez olhou pra mim e pensou assim, eu acho que o Taíde tá parecendo com o Xande. Você nunca pensou isso? Claro, sim, claro. De verdade? Eu e muita gente, mas aí o que você faz? Você faz um samba. Samba de verdade, o sambão. E um samba, olha, muito elogiado sim. por gente bamba. Mas sabe por que esse samba é tão bom? Porque ele foi feito por pessoas que vivem o samba. Eu não poderia fazer uma coisa que eu não vivo. O samba faz parte da minha trilha sonora, do dia a dia e tal. Mas eu não faço o samba para sobreviver, né? Tem os profissionais que fazem e vivem disso. Então, eu não podia simplesmente pegar uma música, samplear e mandar a rima por cima. Falando sobre isso com o Dexter, explicando para ele que eu ia fazer o samba, ele falou, peraí, eu vou te apresentar a pessoa certa para fazer esse samba. Ele me apresentou o Peu Cavalcante, que é um grande sambista e já tinha trabalhado com o Xande de Pilares também. Ele juntou o time da pesada de músicos e, cara, E é o seguinte, ele tinha certeza no que ele ia fazer, porque eu liguei para ele 2 dias ou 3 dias depois, falei, cara, se você tiver alguma dúvida, você me fala que eu te dou um salve. Ele falou, fica tranquilo que se eu tiver alguma dúvida, eu te procuro. Falei, entendi o recado, então ele não tem dúvida nenhuma. Quando eu fui no estúdio para ouvir, ele falou, pode vir aqui. Ouvi, não, falei, você não quer me mandar para eu já... Não. Venha ouvir. Falei, vou ouvir e já vou preparado para gravar. Cara, foi perfeito. Assim, eu ouvi a parada... Ah, sim? Eu não acreditei. Parecia que eu tinha passado para ele as coisas que eu queria na música. Pessoal, isso é só uma brincadeira, tá? É uma honra ser confundido com o Xande de Pilares. Mas tudo que é demais estraga. Um dia, eu tava num evento e uma moça quis fazer uma foto comigo. É claro que eu fiz. Ela virou pra mim e disse, adoro os seus pagodes. Aí não, né? Agora, você como o patriarca, o Adão, como se disse... A minha Eva tá em casa. Minha Eva tá em casa. Do rap.
Vamos fazer uma playlist do rap brasileiro atual? 3 nomes que você queira sugerir aqui. Vou dizer 3 nomes que eu acho muito interessante. Nós temos aí o Djonga, que é um grande artista do rap brasileiro. Não tem dom pra Bonnie e Clyde, que é Romeu e Julieta, ainda que a vida seja um drama de... Olha a coincidência. A minha primeira música se chama Corpo Fechado. A primeira música do Djonga se chama Corpo Fechado. Pô, eu sou um negro favelado aqui de São Paulo, Brasil. Ele é um negro favelado de Minas Gerais, Brasil. E nós dois somos representantes da cultura hip hop. Vítimas do estigma, estagnados pra um filho da puta viajar pra Barra, mas o Barra Bassa, seu tapete é feito de sangue. Vamos no segundo. Uma garota que acabou, inclusive, de ganhar o BET Awards, que é a Júlia Costa. Homens como você só arrumam problema e mulher branca, bebê. Se você é vilão mesmo, eu vou pagar pra ver. Ela tem um som muito interessante, muito inteligente nas letras, na maneira como ela fala suas coisas. Conseguiu conquistar esse grande prêmio que, independente se é para ela diretamente, representa toda a cultura hip hop, né? Você não era o cara da revoada, aquele que não casava e que não ficava em casa. O que a minha fez com você, mano? Vamos no 3, então. Tem uma pessoa que eu sempre falo dele, que ele faz músicas reflexivas, ótimas letras, e é um grande representante da cultura hip hop, não só da música rap. Se chama Arnaldo Tifu. Trabalha comigo, somos compadres, mas ele, independente disso, ele tem uma lírica, ele tem uma maneira de escrever, ele tem um compromisso com a cultura hip hop muito grande. E isso me mostra que nem tudo está perdido. Olha aqui, no próximo bloco, o Taíde vai entregar o segredo para se manter com a mente e portas abertas, que é o que ele consegue. Até mais. Ritmo e Poesia é a faixa que abre Corpo Fechado, Mente Aberta, o novo álbum do meu convidado, o rapper e homem de mídia, Taíde. Olha, eu já disse aqui, é batida forte, sólida, necessária, envolver, eu diria até sexy. E por que não? Não é? Por que não? E já começa com uma dedicatória a rappers e MCs do Brasil que diz assim: para quem tá pela grana, para quem tá pela fama, ou simplesmente para quem ama. Ô Taíde, conta aí, você tá no rap pela grana, pela fama ou porque ama? Tô por tudo isso aí, meu irmão. Tô por tudo isso daí. Nenhum nem outro. Tô por tudo isso. Por quê? Eu preciso da fama. Eu preciso da grana. Sim. Certo? Claro. Mas eu só faço isso, acima de tudo, porque eu amo, né, cara? Entendeu? Eu não posso aqui dizer, não, é só amor. A gente sabe que amor pode até encher barriga, né? Mas depois que esvazia, como é que fica? O que acontece com alguém que se atira na arte só pela fama ou pela grana? Olha, eu acredito que se você vai só pela fama, você é uma pessoa que está precisando de atenção. Você é uma pessoa que está precisando dar uma penteada na sua vaidade, sabe como que é? Se você perder aquilo, nenhum dinheiro vai te deixar feliz, certo? Se você está ali apenas pela grana, cara, você vai ser apenas um vendido realmente, que faz algo que você não ama, que você não tem nenhuma empatia, mas que dá uma grana. Então tá segurando ali, beleza. Se você faz só porque você ama, cara, você vai ter que curtir o hip hop, mas trabalhar com uma outra coisa. Agora, se você juntar os 3, você vai se tornar uma pessoa feliz. O Taíde, eu te vejo assim, um cara que é muito diplomático. Obrigado. É isso mesmo? Eu não sei se eu me coloco dessa forma, mas sempre que eu tenho a possibilidade de fazer pontes ou de colocar pessoas para conversarem ou para
uma turma tentar entender a outra, eu faço, porque eu acho que é o mínimo, né? Sim. Eu prefiro ver muitas vezes as pessoas discutindo para chegar no bom senso, num senso comum, para algo positivo para todo mundo, do que sair quebradeira, porrada e não chegar em nenhuma solução. Você nunca chutou o balde? Sempre, com certeza, já. Numa hora que não deu para já, sim, mas graças a Deus isso aconteceu quando eu ainda era um cara desconhecido. Sim. Isso, ainda bem. Alguma cena que você possa dividir com a gente, mais forte? Será que eu posso? Será que eu posso? Cara, teve uma vez que puxa vida, eu não sei se eu posso dizer isso, mas há muito tempo já. Teve um dia que eu dei um tiro para cima. Eu ia atirar numa pessoa, mas aí, de repente, na hora eu falei, não vai valer a pena, e atirei para cima. E o revólver nem era meu. Você chegou a pensar... Cheguei a pensar. Em direcionar o tiro para uma pessoa. Mas aí eu falei, você quer saber? Tem muita coisa ainda pela frente. Se eu estou aqui até agora é porque tem muita coisa pela frente. E o que significou isso, assim, você atirar para cima? Eu acho que foi justamente a questão de você ter mais pela frente. Você tem algo além daquela esquina. Vamos ver o que tem depois daquela esquina. Dessa treta que está aqui na sua frente, literalmente. Se você fizer isso agora, você vai ficar sempre nessa esquina. Tá. Você sempre vai voltar para essa esquina. Mas chega na próxima esquina, depois tenta chegar na outra, porque todas as esquinas, elas podem ser conhecidas por qualquer um. Então foi nisso que eu pensei na hora. Um dia eu quero estar velhão e poder escolher a esquina que eu quero chegar. Sabe como que é? Que legal. E o que uma pessoa que possa estar vivendo essa tentação mesmo de resolver assim na brutalidade, assim, o que você tem a dizer? Olha, há casos e casos, né? Há casos e casos. Tem pessoas que não têm mais o que perder, tem pessoas que tanto faz como tanto fez. Mas se a pessoa tem uma família esperando em casa, se a pessoa tem na mente algo que ela quer conquistar, se ela realmente que ela quer chegar na próxima esquina para ver o que tem, eu acho que ela tem que controlar a raiva dela. É melhor você ir para casa, é melhor você sair daquele ambiente, esfriar a cabeça, do que você querer fazer para mostrar para as pessoas que você é assim. Sim. Sabe a questão da vaidade explosiva? Sim. Eu sou assim, eu vou dar essa facada, eu vou dar esse tiro, eu vou dar essa porrada. Não. Mantenha a cabeça fria. Pensando friamente, você vai ver que a solução vai ser melhor. Pra quem tá pela grana, pra quem tá pela fama, ou simplesmente pra quem ama. Ritmo e poesia, o nome já diz tudo, mesmo assim cometem heresia. Rimas fúteis passam rápido, são esquecidas, muitas vezes na moral nem são entendidas. Desde o tempo da levada que agora chamam flow. Bom senso era importante, parece que isso mudou. Palavras são importantes, não se deve desperdiçar, tem que ser aproveitadas ao máximo. Vamos falar dessa capa, a capa lá do... Você tá ali o que? É Pantera Negra? Não? Ali nós fizemos uma alusão justamente a isso, né? Ao Pantera Negra, que é uma figura emblemática, né? Que mostra muito ali a maneira como gostaríamos que existisse um lugar daquele. Pô, se existisse realmente uma Wakanda, ia ser maravilhoso, porque com certeza eles iriam investir em outros lugares, em outros povos negros pelo mundo inteiro. Mas é só uma ficção por enquanto. E tá ali em Pantera Negra sem camisa, eu estou ali só... sem medo da câmera. Você falou sexy, eu acho que sexy vem daí da capa. Sim. Acho que vem da capa. Não, mas tá bonita mesmo. E muita gente acha que é IA, você acredita? IA, olha aí. Eu tenho que responder, devolver com a pergunta, e aí? E aí? Que papo é esse de IA, meu amigo? Eu tenho que falar para eles, 25 anos de televisão, de rádio,
MTV, Cultura, Band, Record, cinema, publicidade. Você já recusou algum convite, assim, que você falou, não, aqui não vai dar? Por incrível que pareça, eu recusei no início da minha carreira. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Naquela festa, no Espaço Mambembe, em 87, se eu não estiver enganado, eu recebi uma proposta para gravar, para assinar um contrato com uma grande gravadora da época, que era a CBS. E eu me lembro que foi o grande Pena Schmidt que me fez esse convite. Sim. E eu recusei. E eu não recusei porque eu me achava grande demais. Muito pelo contrário, eu recusei justamente porque eu ainda era muito pequeno naquilo que chamou a atenção desse produtor. E eu não queria desperdiçar uma grande chance. Sabe? Eu não queria gravar uma música e pronto. Então, não sei, acho que depois daquele dia eu nunca mais tive esse estalo de fazer a coisa correta na hora de uma decisão, mas acho que foi uma das melhores coisas, porque ali eu aprendi a fazer o que eu faço hoje, ali eu conheci mais pessoas que puderam me ajudar a me desenvolver artisticamente, e aí eu já estou para lá dos 10 discos, né, cara? Então, acho que foi uma coisa incrível que eu fiz, que valeu muito a pena. E naquele dia, você achava que você não merecia ou que você não estava preparado? Eu não estava preparado. Não estava preparado. Eu não queria entrar no estúdio e que as pessoas fizessem para mim aquilo que eu sei fazer. Eu queria aprender mais, para poder chegar no estúdio e falar, olha, pode ser assim, pode ser assado. Tanto que, quando o Nazi me levou para o estúdio para gravar, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio na minha vida, e estávamos fazendo bases instrumentais para futuras músicas. E isso já me deu ali uma certa experiência para quando viesse o contrato com a gravadora Eldorado. Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tem gente que está de olho nas gangues de rap. Nazi, do Grupo Ira, é uma delas. Nazi gostou do som de Humberto e das letras de Taíde e colocou o estúdio dele à disposição dos dois. Como é que a coisa funciona? Mostra aí. Bom, é a produção do disco, né? A gente movimenta o disco pra frente e pra trás e vai criando ritmo na música. Essa noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com um camarada que não vive mais com a gente. No sonho ele me disse que o céu é muito quieto. Lá não tem break, não tem som nem cara esperto. Fabiano Alves, pensando na época em que tudo começou com Tu, o Nelson Triunfo e outros nomes do hip hop brasileiro, hoje em dia, a situação da cultura brasileira e da cultura negra em geral melhorou? O que falta fazer? Olha, eu vou dizer a vocês que se tivesse melhorado, provavelmente nós não teríamos tanta necessidade de continuar apontando velhos erros. O maior problema aqui no Brasil não é nem o racismo. O racismo, ele é um problema. Mas o problema do negro brasileiro é muito maior que o racismo. É a falta de união, é a falta de conhecimento da própria história. Tem pessoas que, como eu, iguais a mim, né? Não da maneira que eu penso e ajo, mas tem pessoas que pensam que não, que a escravidão foi e tudo bem. Não, a escravidão não foi tudo bem. Nós construímos esse país. Nós demos sangue e suor. Isso tem que ser reconhecido. E a gente não tem esse reconhecimento. Então, enquanto esse tipo de problema existir, enquanto eu estiver por aqui, vou sempre falar por isso. E gostaria muito, muito mesmo, de verdade, que outros e outras surgissem, para que um dia, quando eu for embora, essa luta continuasse. É uma coisa que a gente não só vê, que a gente não só ouve, mas a gente, acima de tudo, a gente sente. E quando a gente sente o racismo, a gente sente tudo que você possa imaginar. A gente sente ódio, revolta, raiva, a gente fica até ignorante, sabe? Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. E aí eu vejo isso em várias coisas. Eu vejo isso na TV, eu vejo no rádio, nas revistas, na vitrine. Eu vejo que parece que não é o meu lugar, que isso aqui não foi feito para mim. E que eu estou, de certa forma, fazendo de tudo para mostrar que eu pertenço a esse lugar. E que não só pertenço, os meus antepassados construíram esse lugar. Então não é só uma questão de me dar licença que eu quero passar. Não, sai do meu lugar, porque isso me pertence. Você está entendendo, cara? E você, mais que ninguém,
melhor que ninguém, sabe do que eu estou falando, porque você conhece pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, você é parceiro de pessoas que passaram muito sobre... Grandes músicos brasileiros, artistas brasileiros, pensadores brasileiros passaram por isso. O que falar para quem acha que, pô, esse papo aí já está falado? Olha, cara, ou desliga, ou muda o canal, ou vai dormir, porque de qualquer maneira, quando você me vê em algum lugar dando uma entrevista ou falando sobre algum assunto, o racismo sempre vai estar presente. Não é engraçado, mas é trágico. Se olho assustado por causa do tráfego. Os homens já pensam que estão no tráfico. E aí é 1, 2, tá subir o gráfico que mostra o aumento nas estatísticas de negros e negras mortos pelas políticas que fazem nossas vidas fatídicas. Nem lambicas de cachorro secam nossas feridas. E é verdade, cara. Se eu olho assustado, pode ter algum segurança, algum policial do lado, armado, que vai achar que eu estou querendo puxar um revólver, ou que eu sou bandido. Eu posso tomar um tiro, cara. E de repente eu estou só procurando minha carteira, ou meu celular, para voltar para casa, para minha família, você está entendendo? Kleber Melo, como você vê a atuação dos governantes na cultura popular? Como era o tratamento dado a quem frequentava nos anos 80 o pátio metrô São Bento, berço do hip-hop? Na época que nós começamos na São Bento, eu não tinha, pelo menos eu não tinha esse interesse de observar o lado político. Tá. Eu não tinha essa noção. Para mim era um espaço público, era só chegar, dançar e pronto. Quando eu comecei a ir preso, quando começou a aparecer polícia no pedaço, eu falei, peraí, alguém manda no pedaço. Não é tão público assim, sabe? Eu percebo que nos anos 80 e 90, tinha-se um interesse em fomentar mais a cultura periférica, a cultura do povo negro brasileiro, e também percebi que, de uns tempos para cá, estão querendo minar isso, estão querendo diminuir os espaços e dificultar o acesso do público a shows de rap, a shows de funk, muitas vezes show de músico negro brasileiro que faz MPB, que tem uma opinião política diferenciada. E o povo negro, o povo da periferia, o pessoal, a família do hip-hop brasileiro, sofre muito com isso, porque muitas vezes a gente tem toda a estrutura para fazer um evento, mas politicamente ele é impedido. O Taíde, teve um dia que você descobriu que você era negro? Há muitos anos. Eu era garoto ainda, devia ter meus 7, 8 anos. Eu estava com a minha falecida avó, que me criou, comendo. Me lembro que a gente ganhou uma quentinha, um marmitex, e eu estava comendo numa calçada, aqui nos lados da Vila Mariana ali. E passou uma senhora, e quem me lembrou isso foi a minha avó, que um dia, conversando sobre essa questão da negritude, ela me lembrou disso. Passou uma senhora que também era negra e disse para mim, né? Falou assim, poxa, não faz isso não. Não come assim na rua. Tenta procurar algum lugar onde as pessoas não te veem. As pessoas sempre olham para a gente de maneira muito negativa. E fazendo isso, essa é uma imagem que vai fazer com que eles pensem que a gente nunca vai mudar, que a nossa situação nunca vai mudar. Cara, eu vou falar para você, eu sempre fui negro, eu sempre tive essa noção. Eu sempre fui fã de artistas negros, sabe? A identificação imediata de você se sentir feliz quando você vê uma pessoa que tem o mesmo tom de pele, que tem história para contar, falando na TV. Eu sempre tive isso comigo. Mas nesse dia eu acordei para uma questão racial muito mais forte. Porque eu pensava assim, e se fosse uma criança branca comendo ali, será que a pessoa ia ter a mesma visão, a mesma perspectiva, a mesma opinião? E é aí que me faz mais vontade de ser mais preta a cada dia, de fazer mais música, de aparecer mais na TV, de andar mais bem vestido. É isso que me dá orgulho de ser quem eu sou. Estou combatendo uma coisa que meus antepassados combateram.
Você não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde, não tenho RG, não tenho SIC, perdi a profissional. Nasci numa favela de papo natural, numa sexta-feira 5 que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum e Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e não aceita revide. Taíde. No próximo bloco nós vamos mergulhar nas origens do Adão do rap. Alô, Vilé Missionária, estamos chegando, até mais. No prefácio do livro Taíde, 30 anos, mandando a letra, o Chico César diz assim sobre o meu convidado. Ri mesmo que com muita amargura, muitas vezes de si mesmo e suas desventuras, dos trutas e seus descaminhos, dos inimigos do povo e dos seus privilégios, do sistema e suas contradições. O Taíde, essa é uma característica sua, né, que chama atenção. Você é um cara assim sério, né, cortante, só que não abre mão do sorriso. A sua marca, para mim, é sempre você tem um sorriso e uma segurança de trafegar nesses limites. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu sempre falo em casa, né? Eu sou um cara feliz. Embora muitas vezes eu não demonstre certas felicidades, muitas vezes eu não me sinta feliz, eu sou um cara feliz, né? A gente tem que saber entender os nossos sentimentos também, né? Só que artisticamente falando, eu aprendi que as pessoas estão esperando o seu sorriso, as pessoas estão esperando o seu lado positivo. E o meu sorriso é uma coisa natural, não é nada que eu ensaie. Sim. Ou que eu fique colocando ali só porque eu estou naquele lugar. Não, até porque quando eu não estou também de bem com a vida, as pessoas... Você deixa isso claro. As pessoas entendem. Você deixa isso claro. Agora, o seu sorriso, para mim, é uma forma de resistência. Ah, né? Sem dúvida nenhuma. Eu estou aqui inteirão. Aquela cena do Ainda Estou Aqui... 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. No meu caso, em si, as pessoas sempre querem me ver para baixo. Né? Sim. Quem não gosta de mim, não torce por mim. Sim. Não gosta de me ver sorrindo. Essas pessoas ficam felizes quando me veem triste, preocupado. E elas, vou te falar, cara, elas se mordem quando me veem sorrindo. Não sabem o que está acontecendo e nem vão saber. Sabe como que é? Vamos falar da Vila Missionária? Vamos falar. Você ainda frequenta a sua quebrada? O que mudou dela de quando você era criança para agora? Olha só, a Vila Missionária é um lugar que eu tenho muito respeito. É um lugar que o final da minha adolescência foi ali. Mas não foi o lugar que eu fui, onde eu nasci e onde fui criado. Foi um dos lugares onde me criei e aprendi muita coisa na Vila Missionária. Mas antes da Vila Missionária, eu já tinha morado na Vila Santa Catarina, Cidade de Leonor, Joaniza, Crispim, ali perto do Embu-Guaçu, Valo Velho. Eu já tinha morado em vários lugares. Não é? Mas a Missionária foi o último lugar onde eu morava com a minha mãe e saí de lá para viver a minha própria vida. Eu tenho muito respeito pela Vila Missionária, mas a minha história me fez ter que sair, ir para longe e eu não voltei mais. Se o preto é quem mais morre, com certeza não é quem mais mata. Se a gente só passa perrengue é porque tem branco que só vive mamata. Geralmente é gente da nata, que manda pôr fogo na mata. Com a pele branquinha, transporta farinha no passarinho de lata. A polícia já foi acionada, mas não caio em conto de fardas. O Brasil é um circo falido que vive insistindo em suas palhaçadas. Faz valer a palavra vanguarda, minha crença ancestral me resguarda. Vivo pedindo pro anjo da guarda, pelo amor de Deus me proteja do guarda. Como que o rap apareceu para você? Você lembra? Assim, teve uma música, teve um artista? Eu curti o funk americano, soul, ia para os bailes dançar, caramba. E quando eu vi o break pela primeira vez, automaticamente já
já tinha aquele lance de ter a perspectiva de que era uma evolução daquilo que eu já fazia, que eu já curtia. Tanto que é, né? Eu falo na música Senhor Tempo Bom, o hip hop, nosso Black Power de hoje. E quando eu ouvi a música Rapper's Delight, eu falei, olha que legal. Os caras não param de falar, né? Tanto que aqui foi apelidado de Melô do Tagarela. O cara não para de falar, que som legal. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Tum, tum. Baixão. Tum, 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 muito louco, que é o baixo do Chic, né? Good Times. E eu falei, que legal, o cara fala pra caramba. Aí veio o disco do Kurtis Blow. Sim. Se eu não estiver enganado, é The Juice, o nome do disco. E também o cara falava pra caramba, mas a pegada funk, eu falei, mano, o que os caras estão falando? Swingão, né? O que os caras estão falando tanto? Mas o swing é bom pra caramba. Aí me veio o Melô do Tagarela, que é do Miele, que foi gravado nos anos 80. Né? O samba por si, eles já falavam coisas que eu gostava muito. Falei, nossa, olha essa letra de samba, Jorge Aragão com Malandro, Exporta Samba com 100 Anos de Perdão, Originais do Samba. Falei, nossa, que legal essas letras. Mas, cara, faltava alguma coisa. E quando eu vi o som vindo de lá de fora com aquele peso, falei, pô, seria legal, né? Tem coisa aí. E aí surgiu a primeira letra, que é Consciência. Né? Como eu não tinha a manha de fazer a rima, eu ouvindo Beast Boys, eu ouvia coisas que parecia que eu entendia. Eu não sei falar inglês, mas... Got to tell you, not to tell you, not so real. A melodia, né? Melodia fonética. Eu falei, pô, se eu falar que tem um camarada que vai cedo pro céu, olha, que eu tenho certeza que não sou eu, vai ficar igual. Aí eu escrevi minha primeira letra ouvindo Beast Boys, Paul Revere. Now, here's a little story I got to tell about three bad brothers you know so well. It started way back in history with that Rob and me. Tem um camarada que vai cedo pro céu e olha que eu tenho certeza que não sou eu. E se você quiser descobrir, presta atenção no rap que eu fiz pra ti. Ô, Taíde, eu vou te provocar com perguntas inspiradas em versos da sua autoria. Tá Vamos bom. lá? Lá vem. Olha só. Palavras são importantes, não se pode desperdiçar. Quando que você desperdiçou palavras? Quando eu escrevi essa música, foi justamente porque eu estava sentindo uma certa displicência com a música rap, do jeito de se escrever. Eu acho que não tem um jeito de escrever, não tem um segredo, uma fórmula, mas tem uma verdade e, acima de tudo, o respeito. Você tem que respeitar. Cara, eu gosto muito de vários estilos de música, mas eu não posso simplesmente fazer porque eu acho legal. Tem que ter algum algo, como diz um amigo meu. Entendeu? O Meu Nome Não É Xande foi assim. Eu não podia simplesmente fazer um samba porque eu acho legal. Não. Tinha uma situação acontecendo e eu queria fazer da maneira mais autêntica possível, porque eu sabia que os sambistas iriam ouvir. E eles têm a moral, a bagagem para chegar para mim e falar, irmão, você fez besteira. Irmão, essa daí nós não vamos engolir. Entendeu? Mas aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Eu soube de um elogio que eu não sei nem se é verdade. Isso daí poderia ter sido de Bezerra da Silva, foi isso? Não. Qual elogio? O pessoal falou que está no nível Bezerra. Foi, cara. O próprio Xande falou. Cara, falou, tá no nível Bezerra. Eu fiquei de cara quando ele falou isso pra mim. Essa gira eu aprendi na Porto Alegre. Eu tô de cara. Porque como que Xande de Pilares, que hoje é um dos grandes nomes do samba, o cara que escreve muito, ótimo músico, vira pra mim e fala, cara, me deu saudade. Ele mandou um áudio pra mim, depois eu te mostro esse áudio. Me deu saudade, cara. Tô até pensando em fazer mais música assim, aqueles partidão, sabe, cara? Nossa, meio Bezerra, cara. É o Xande de Pilares que está falando isso para mim, irmão. Que demais. E eu não tive essa pretensão, mas é porque eu fiz de maneira respeitosa. Sim. E autêntica, né, autêntica. cara? Saiu de verdade. Sentindo um pouco a falta disso e algumas coisas que eu ouvi
no rap brasileiro, sabe? Então, o ritmo e poesia é para pedir para pararem com a displicência e levar o rap mais a sério. Sim. Me atire uma pedra que eu te atiro uma granada, né? Essa você já citou aqui. Você é vingativo? Sou escorpião, né, irmão? É sou nóis, escorpião, hein? sou escorpião. A gente tem você que é escorpião, você sabe, a nossa base é a vingança. Mas é uma vingança, vamos nos defender, vai. Defenda-nos. Não, é você que vai nos defender. É uma vingança que eu diria assim, propositiva, amorosa, não é ou não? Que aponta alguma outra coisa. Isso, quando você ganha mais experiência na vida. É. Mas se você é um jovem escorpião... Aí é só veneno. Entendeu? Então, é uma questão muito louca, porque eu não sou daqueles que pensam que a vingança é um prato que se come frio. Não, tem que ser no mínimo, no máximo morno. Não pode ser frio. Não. Mas o tempo foi passando, fui começando a saber que a vingança, ela é boa. Ela é boa. Porém, é muito melhor você avaliar até onde vale a pena ser vingativo. Sim. Você está entendendo? Que saudade de meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Essa daqui tem quase 30 anos, né? Sim. Deu tempo de voltar a ter esperança? Aí uma pergunta difícil, mas é uma pergunta possível. A resposta é possível. Porque a gente, pelo menos eu perco as esperanças em muitas coisas. Cara, mas daqui a pouco já vem alguma coisa que mostra, não, mano, nem tudo tá perdido. Igual hoje aqui, eu vou explicar para vocês de casa. Hoje aqui, no começo da nossa entrevista, ele falou assim, alguém bateu a claquete, pá! Nós ainda temos claquete. Bloco Isso, 2? isso dá, ó. Nem tudo tá perdido, cara. Nem tudo tá perdido. E o Tasso falou, ainda temos claquete, nem tudo está perdido. Comigo é a mesma coisa, irmão. Tem coisas que eu penso assim, poxa, já era, acabou. Daqui a pouco, não, nem tudo está perdido. Estamos no jogo. Eu acho que a esperança em si, ela é algo que é eterna justamente por causa disso. Ela morre a cada segundo e a cada segundo ela renasce. Sabe como que é? Vamos falar da sua ancestral mais importante, Dona Alcídia. Dona Alcídia Martins. O que é isso? Quem é essa figura? Dona Alcídia Martins é minha avó, falecida já há algum tempo, e que impediu que eu fosse criado por pessoas que não fossem da família. Né? Porque minha mãe biológica, ainda viva, ela era muito jovem na época, o juizado de menores não permitia que me criasse. Então eu iria ser colocado para adoção. Sim. E ela, juntamente com o cônjuge dela na época, Sim. disse, não, vamos dar um jeito dele ficar aqui com a gente. Então, minha avó foi a pessoa que me criou. Que te acolheu e te criou. Que me ensinou muita coisa, inclusive a educação. Eu só sou educado assim porque fui educado por uma mulher. Sim. Provavelmente, se tivesse sido educado por um homem, eu seria muito mais bruto. Eu sou pai de 3 garotas. Graças a Deus, eu não sou uma decepção para elas. Graças a Deus. Eu tenho uma esposa que é incrivelmente maravilhosa. Se eu fosse uma decepção, eu acredito que não estaríamos há 16 anos juntos. Não é? E valorizo muito a educação que a minha avó me deu. E hoje eu sou uma pessoa muito mais próxima e respeito muito mais minha mãe biológica. Então, o que eu tenho de estrutura masculina hoje, eu devo a essas mulheres, sem dúvida nenhuma. Sou do hip hop, sou do hip hop. Sou do hip hop, sou do hip hop. Sou do hip hop, sou do hip hop. MC ia nascer. Como é que Altair virou Taíde? Eu estava dentro do ônibus, a minha família sempre me chamou de... Quando era mais garoto, me chamava de Tatico. Tatico. Depois, cresci um pouquinho, começaram a me chamar de Taí. Porque meu nome é Altair. Altair, é. E aí, cara, eu era garoto ainda, eu vi dentro do ônibus assim, eu vi lá fora um caminhão verde escrito assim, Guaranataí. Falei, nossa, é pra mim. É o meu. É pra mim. É pra mim. Claro que não era, né? Mas quando eu cheguei, mudei do Jardim Miriam pra Vila Missionária, um camarada meu chamado Mário, um dos fundadores da Backspin, nossa gangue da época, falou assim pra mim, ô, mano, pô, esse nome é legal, cara, Taí é legal.
Mas é um nome muito incompleto, mano. Ele fica no meio do caminho. Você não vai e você não volta, mas Não também fecha. não fica, tá ligado, cara? Tá aí aonde? Tá aí aonde? Tirando esse barato. Tem que ser Taíde, irmão. Taíde, entendeu? Que é firme, ó. Taíde. É legal mesmo. Aí eu coloquei o H. Sim. Pra ficar uma coisa mais diferenciada. Sim. Falei, que legal, porque eu sempre achei o Taíde escrito meio sem graça. Faltando uma coisa ali. Mas eu coloquei o H. Quando veio o H, meu irmão... Acabou. Só tem ele no Google. E se quer saber mais? Todas as minhas filhas têm H no nome. Olha aí. Tamires é com H, Maia tem H, Ana Cristina tem H. Saber que vou pro céu não me deixa feliz. E essa prece que tu rezas eu já muito rezei. E pro Deus que se confessas eu já muito me expliquei. Taíde, obrigado pela atenção. Altair Gonçalves, me fala só mais uma coisa. O que é a vida? Pois é. Eu acho que a vida é nada mais... Pode ser redundante ou, sei lá, sem graça, o que eu vou falar. Mas a vida é simplesmente viver, irmão. É viver. É você não ter a pretensão de fazer grandes coisas. Não é você ficar preocupado em fazer pequenas coisas. É você viver. Você tem que fazer coisas grandes, faça coisas grandes. Se você conseguir fazer coisas pequenas, faça coisas pequenas. Mas faça. Tem uma frase muito louca que é: viver é muito mais do que existir. Do meu amigo Arnaldo Tifo. E é verdade, viver é muito mais que existir. Então, eu acho que não tem aquele bagulho, qual é o sentido da vida. Cara, vida é viver. Cada animal é importante na sua categoria, até o mais insignificante tem uma importância. Porque ele existe, porque ele vive. Então vamos viver. Se eu não estivesse vivendo, eu não tinha te conhecido. Você quer mandar um último recado aí pra garotada que tá chegando, já que você é o nosso pioneiro, nosso fundador do rap? Um recado para quem está chegando, chegue, mas chegue com convicção. Não ache que tudo que é digital é bom. Não deixe a leitura de lado. Tente escrever com a sua própria mão e a caneta, é claro, não é? Tente não deixar as coisas palpáveis de lado. Tudo que já existe é importante. Tão importante quanto aquilo que vai chegar. Olha, a cadernetinha no bolso ali pra anotar o negócio. Hoje eles vão só de iPhone, irmão. Mas não tem problema. Tá ligado? Mano. Pode anotar ali também. O importante é escrever. Escrevam. Não percam essa mania. E leiam bastante, hein? É importante. Obrigado pela visita, irmão.